Um. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast. Um podcast voltado para você, empresário, para você que quer crescer. Hoje nós temos um assunto muito importante, que vai diretamente ligado a você que está querendo crescer, você que tem uma pequena, que tem uma média empresa. Vamos falar sobre o futuro dessas pequenas e médias empresas, em 3 pilares. O primeiro pilar é sobre a consolidação. Nós vamos falar em detalhes o que é essa consolidação. O segundo pilar, tecnologia, que é algo assim que eu amo de paixão, algo que nós vamos distinguir aqui, falar sobre assuntos assim de detalhes em relação à tecnologia. E um terceiro pilar que eu vou deixar para você ouvir pelos meus colegas, pelos meus parceiros, pelos meus sócios, Fabrício e Guilherme. Seja bem-vindo, mais um podcast. Fique à vontade aí para falar um pouco sobre esse episódio de hoje. É uma honra mais uma vez estar aqui no nosso ApexCast, o nosso podcast que fala de empreendedor para empreendedor, de empresário para empresário, de líder para líder. E hoje esse tema maravilhoso, falar das pequenas e médias empresas, que eu acredito é onde tem os maiores desafios. No início realmente é desafiador, quando começa a estruturar, que ainda é um MEI, que ainda é um microempresário, aquele que fatura até 30 mil por mês, 360 mil por ano, está enquadrado como as microempresas. Depois nós vamos para as pequenas, que já faturam acima de 30 mil por mês, que vai faturar ali por ano acima de 360 mil, até 3 milhões e 600 se for de produto, que aí quando desenquadra do Simples. Esse é o enquadramento hoje do mercado brasileiro. E ainda tem aquelas empresas de serviço que faturam entre 3 milhões e 600 mil até 4.800 por ano, indo ali de 300 até 400 mil, se tiver ainda como serviço, ainda é enquadrada como uma pequena empresa, só que não compensa mais estar no Simples, porque o imposto já está comendo eles pela perna, Muita gente acredita que estar no Simples é o melhor caminho, e não é, Então precisa realmente fazer uma avaliação, entender o momento da empresa, que fase que a empresa está pelo menos uma vez por ano fazendo esse planejamento tributário. Nós vamos falar muito disso, Está vindo uma reforma tributária aí, ainda existe muita insegurança, não tem muita coisa definida ainda, há muito que se definir daqui para 31 de dezembro, o ano que vem já começa a rodar um modelo piloto com algumas empresas, então tem muitos desafios, e nós vamos partir para esse assunto, falar das pequenas e médias empresas e o desafio para o futuro, um futuro próximo, 2026. Uma honra estar com vocês aqui, meus amigos, meus sócios. Obrigado, Guilherme. É uma honra estar com vocês também, muito bom falar sobre negócios. Acabamos de sair de uma imersão empresarial aqui em Goiânia, focada aí para o médio e o grande empresário. Nós também temos produto para os pequenos, Fabrício e Derlan? Temos. Inclusive, nós vamos falar isso porque o empresário pequeno, que já pensa na estratégia de como ele vai se tornar um médio e um grande, ele já está na frente da maioria. E pensar nos tributos, na parte tributária, ela é fundamental, porque faz parte, é um dos principais pilares, ainda mais no Brasil que nós vivemos, que a gente respira e pagamos imposto. É 2 coisas que você vai ter certeza absoluta na sua vida, que você vai morrer e vai ter que pagar imposto. Essas 2 não tem como fugir. É verdade. Então, se o empresário que se organiza, que faz o planejamento estratégico, ele está na frente de 95%, porque apenas 5% dos empresários realmente têm uma estratégia consolidada, uma estratégia eficaz, uma estratégia profissional que faz sentido. Então, nós queremos nesse episódio de hoje mostrar para vocês quais são os desafios do pequeno, do médio e o que você pode fazer para estar na frente aí da maioria, estar prosperando nesse 2026, ganhar dinheiro, ter lucro e principalmente caixa, ter dinheiro aí na conta bancária. Ótimo. Vamos falar do primeiro pilar, lembrando que são 3, nós vamos falar hoje. O primeiro é a consolidação, o segundo tecnologia e o terceiro propósito. Então, Fabrício, vamos falar um pouquinho sobre a consolidação, certo? O mercado, ele vive em constantes mudanças. Então, a gente pode, você que já conhece ali o mercado americano, você já teve consultorias, trabalhou lá, você sabe muito bem da diferença entre o mercado americano com o mercado brasileiro. Então, assim, nessa mudança nessas viagens que você foi aos Estados Unidos, você vê que lá existem muitas empresas se reunindo, se agrupando justamente para poder se fortalecer. E quando eles não querem se agrupar, ela é vendida, certo? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa nova realidade e para que esse empresário que tem essa média, essa pequena empresa, tente avaliar o que pode acontecer no futuro próximo. Maravilha, Derlan.
É uma boa analogia que você está trazendo, né? Trazer essa realidade americana, mas eu vejo que ela já chega no Brasil. Aqui na região mesmo de Goiânia, tenho feito bastante aí valuation de pequenas empresas, médias empresas, né? Grupos, fundos que têm buscado comprar as pequenas empresas para consolidar uma vertical de negócio, um segmento. Então, eu tenho visto muito esse movimento de consolidar. Então, a pequena empresa que ela não se preparar, ela pode ser engolida, porque o crescimento orgânico está cada dia mais difícil, né? Então, precisa operar nas duas frentes, no orgânico e também através de fusão, aquisição, trazer um investidor, né? Quando o empreendedor, o empresário pequeno ou médio ali começa a crescer, eu vejo que eles têm dificuldade de entender que o dinheiro, o investimento, o capital é um recurso fundamental para o crescimento, né? Face disso, vamos pegar uma grande companhia, o João Adib da CIMED, né? Buscou debêntures através do Itaú, do Bradesco, do Santander, para fazer primeiro uma rodada de crescimento da CIMED, há uns 2 anos atrás, e agora está trazendo o Fundo Soberano de Singapura para poder crescer mais ainda, né? Então, trazendo para a pequena empresa, cara, se uma empresa bilionária que fatura bilhão, o cara está buscando dinheiro no mercado, está abrindo capital, abrindo participação na empresa dele, e o pequeno empresário acha que não pode abrir da empresa dele. Quer crescer sozinho, na marra, na tora, sem capital de giro, não entende o que é atividades operacionais, atividades de investimento, atividade de financiamento. Esse cara vai ter muito desafio para poder crescer e romper essa barreira da pequena empresa, né? Então eu vejo empresas, grupos se fundindo, né? Junto um grupo empresarial hoje para poder fortalecer uma vertical de negócio ou para poder diversificar um portfólio de empresas, de ativos, para poder criar um ecossistema ali para atender o quê? Aquele público que ele já atende. Então, junta um contador que tem uma carteira de clientes com uma consultoria, que junta com uma empresa de prestação de serviços administrativos e vão formando um grupo ali para poder oferecer soluções para esses clientes, uma assessoria jurídica. Isso eu estou falando um pouco dentro aqui da nossa área, da nossa realidade, mas se você vai para outros segmentos, você também vê isso, né? Outras empresas ali se verticalizando para poder fortalecer e conseguir abarcar mercado. Ótimo. A gente percebe com essa consolidação, Guilherme, há um movimento de pequenos e médios empresários e às vezes ele não tem um norte. Poxa, eu sei, mas essa consolidação significa dizer que eu tenho que me unir, eu tenho que vender a minha empresa porque o mercado está mudando e se eu mudar junto com o mercado eu vou ficar para trás. Eu queria saber de você, Guilherme, em relação à questão dessas empresas que pensam que sozinha, isoladamente, ela consegue crescer. Não, eu vou criar algumas estratégias isoladas aqui, eu sei que vai dar certo. O que você fala em relação a esse pensamento desses empresários? Será se ele vai conseguir realmente alavancar o seu negócio sozinho? Será se ele precisa de parceiros? Fala um pouco aí sobre a sua realidade, a sua experiência nessa visão de mercado que você vê hoje. Uma grande dor dos empresários é a solidão. Inclusive, na nossa imersão, a gente conversou sobre isso e é unânime. O cara, ele fica sozinho, se sente sozinho e estar sozinho é um grande desafio, porque o crescimento é lento. Nós temos que olhar para o mercado e entender o que está funcionando, entender o que os grandes estão fazendo. Ótimo. E por que eles estão fazendo. Então, vamos falar do nosso mercado aqui, que nós estamos na área muito no digital. Então, presta atenção nos lançamentos digitais que está acontecendo agora nessa Black Friday. Quem está se unindo? Você presta atenção, ó. Thiago Nigro, Bruno Perini, Érico Rocha, Ladeira, estão fazendo um dos maiores lançamentos da história. Opa, por que esses grandes players estão juntando forças, segmentos diferentes, porque estão no digital, mas um é produto digital, lançamento, e o outro finanças. Eles estão unindo forças para fazer exatamente o que o Fabrício falou, verticalizar, ganhar força, diminuir o CAC, que é o custo de aquisição do cliente. Então, essas estratégias se fortalecem. Então, nós empresários, Guilherme, mas eles são grandes, eles estão considerando isso. O mercado está mostrando que é necessário nós empresários unirmos para ganhar força. Então, você sozinho vai lento, mas você com pessoas, com outros empresários, outros segmentos, unir força, com certeza vai acelerar muito o progresso e o mercado está mostrando isso. Aí do outro lado, você pode ver que tem mais uns 15 players se unindo para fazer outro lançamento gigantesco também. Então o mercado se postou dessa forma, eles entenderam isso e estão movimentando. E geralmente o movimento, ele vem de cima para baixo na pirâmide. Os grandes começam a fazer, depois os médios e os pequenos. Então você que está nos ouvindo pode se posicionar e ganhar tempo, fazendo antes.
É isso mesmo, eu vejo assim, né, essa questão da empresa isolada, isso vai acabar. Essa tendência, as empresas vão realmente precisar buscar grupos, né, se aproximar, se apoiar, fortalecer os grupos, as comunidades, né, começa ali numa questão regionalizada, localizada, ali num bairro, numa região da cidade, depois da cidade ou do estado, para poder se fortalecer. As empresas isoladas, elas têm muito mais dificuldade de crescer, de se posicionar, de fortalecer, e ainda vejo muita gente com essa cabeça fechada, né, a pessoa, o empresário quer ficar fechado, trancado numa sala, numa torre de marfim, e acha que o negócio ainda é daquele modelo que ele só vai fazer gestão de número e dar ordens e que o negócio vai acontecer. O mercado, tanto da porta para fora da empresa, né, que são o mercado comprador ali, o ambiente de negócio da empresa que está da porta para fora, que é onde que acontece a venda, a compra, onde estão os fornecedores, onde estão os clientes, onde estão os parceiros, ele já mudou muito. E da porta para dentro está mudando bastante também. O ambiente técnico, o ambiente operacional, as pessoas estão mudando, né? Elas querem participar, elas querem entender, elas querem saber o que está acontecendo, quem que é o dono da empresa. Tem empresas grandes aí que o dono não sabe o nome dos funcionários, normal, porque tem 100, 200, 500 funcionários, e nem os funcionários não sabem quem que é o dono. Às vezes cruza com um empresário num corredor, num depósito, em alguma área da empresa, e ele nem sabe quem que é. Então, porque esse isolamento, ele tende a acabar, né? Tanto com as redes sociais, as pessoas se posicionando, qual que é a cara, o rosto por trás de uma marca, por trás de um produto, por trás de uma empresa, e também no ambiente de negócio, as pessoas, como o Guilherme falou, estão se fortalecendo, estão se unindo. Cara, a gente vê aí, como a gente está falando aqui, grandes empresários, grandes empresas, os caras estão juntos, estão jantando juntos, estão, né, viajando juntos, estão conversando ali o tempo inteiro de negócio, fortalecendo suas empresas, suas marcas. Esse negócio de solidão, ele vai ter que acabar. E é uma dor mesmo, né? Que o empresário ficava sozinho e agora ele vai precisar de sair da toca para poder crescer, para poder avançar. E esse é um dos nossos pilares da Apex. Nós juntamos empresários. Então a gente está criando um ecossistema onde empresários têm sinergia em negócios. Então, imagine só a potência que tem o multimercado. Como assim multimercado? Poxa, eu estou conversando aqui com o Derlan da área de construção civil. Mas o que é a construção civil? Algum modelo de negócio da construção civil pode agregar no meu negócio, que é a indústria. Poxa, lógico que tem. Então, eu sempre fico com o que eu chamo de olhar do empreendedor ligado. O que é esse olhar do empreendedor? Eu sempre estou olhando e observando tudo e todos os negócios em minha volta. E num ambiente desse, onde tem multinegócios, vários empresários de segmentos diferentes, é uma riqueza de informações. E esse ecossistema você consegue trazer, com esse olhar do empreendedor, e trazer coisas boas para dentro do seu negócio. Então, desde que o momento que eu entro na recepção, que eu começo um atendimento, que eu passo pelo processo da empresa entre início de negociação, finalização e pós-venda, eu estou observando. Pode ser que não tenha nada a ver o segmento de lazer, eu estou observando para trazer para os meus negócios. E esses ambientes que tá cheio de empresários, empresário com dores, empresários com soluções, tem uma riqueza fenomenal para você trazer para dentro do seu negócio. Perfeito, perfeito. Na prática, o Fabrício, quando se trata de consolidação, vamos dar um exemplo aqui prático. Eu tenho uma empresa na área de material de construção, você tem uma outra loja e você tem uma terceira loja, Guilherme. Se a gente se unir para fazer compras, montar uma rede de compra, é um exemplo de consolidação? Sim, sem dúvida. Hoje já existe bastante grupos, né, de compras aí, principalmente nessa área que você falou aí de materiais de construção. Em outros segmentos também já existem, né? Começou, acho que uns 10, 15 anos atrás, esse movimento de centrais de compras, grupos, comunidades de compras, cooperativas, né? A cooperativa já é um modelo mais evoluído, que já tem uma estrutura jurídica formatada para poder fazer compra e fazer vendas, né? Então a gente vê esse modelo do associativismo, do cooperativismo, ele vem crescendo. E não necessariamente isso vai entrar em todos os segmentos, todos os mercados, mas é um modelo parecido. Hoje fala-se muito da comunidade, né? Então eu vejo que as comunidades hoje também é muito mais de conteúdo, elas ainda não tomaram uma forma, uma estrutura que elas consigam potencializar esse ambiente de negócio, a parte de negócios, né? Mas elas vão evoluir, vão crescer nesse sentido. Perfeito. Então eu vejo vários segmentos ali hoje que já vão se nichando, né? Vão falando só daquele assunto, criando as bolhas ali, saber onde que compra mais barato, né? Qual que é um prestador de serviço. Aí eu estou falando, por exemplo, um advogado que é especializado no digital, ou uma contabilidade especializada no digital que está atendendo aquele nicho ali. Então eles se falam, se conversam, negociam em volume, né, para comprar,
como você citou, o material de construção. Então, acho que começa ali no ambiente de negócios, né? Porque tem que ter dinheiro na mesa. Então, a gente não fala só de propósito, só de estrutura, mas tudo isso está conectado também, que tem a parte comercial, precisa gerar lucro, precisa deixar dinheiro no caixa para o negócio poder também parar de pé. Então, eu vejo isso, né? Tá muito consolidado hoje, está caminhando para essa consolidação, está se estruturando para isso, né? Então, quem não estiver dentro do ecossistema vai estar fora do jogo. Vamos lá. Mas a gente precisa passar uma barreira importante para isso. Porque tem vários empresários que ainda têm a mentalidade que não, ele é meu concorrente, eu não quero nem chegar perto. Concordo. Então, enquanto esse tipo de empresário que não supera essa barreira, essa crença de não consolidar, não juntar forças, ele realmente vai ficar para trás. Porque o mercado ele tá muito agressivo e cada vez vai ficar mais. Entendi. Eu já vejo diferente, assim, né? Eu concordo com você, essa visão do empresário, mas eu vejo o concorrente, hoje eu falo, até falo para a equipe muitas vezes, né? É um colaborador, ele está elevando a consciência do cliente para a gente poder também realizar o nosso trabalho. Então, quando tem, eu acho que o Jim Collins fala isso no livro Empresas Feitas para Durar, do competidor digno, né, do concorrente digno, aquele que eleva o nível do jogo, que compete dentro das regras, né, porque tem muita gente aí também que compete fora, que não paga imposto, né, que faz um monte de coisa errada aí também, que realmente atrapalha o jogo de negócio, mas o concorrente ali digno, ele é muito bom porque ele eleva o nível, ele faz com que a concorrência, o mercado se movimente, melhore. Se você não melhora, você está ficando para trás porque o seu concorrente está estudando, está trabalhando, está desenvolvendo o time dele, está desenvolvendo produtos, inovando. E aí quem não estiver fazendo, meu amigo, vai ficar para trás, vai ficar fora do jogo. Então eu vejo isso. O concorrente, ele é fundamental no ambiente de negócio para potencializar a melhoria e o desenvolvimento. Eu vejo o concorrente dessa forma e estudo muito os concorrentes, é bom que saibam. Que legal. Essa palavra, né, que a gente já falou umas 6 vezes aqui, ecossistema, Guilherme, ela já é um nome que a gente pode relacionar com o conceito de consolidação? Com certeza, com certeza. Porque aqui nós podemos falar ecossistemas em 2 diferentes vertentes. Poxa, eu tenho um ecossistema de negócios meu, inclusive eu estou criando, eu tenho a indústria, eu tenho a transportadora, e aí esses negócios vão tendo sinergia entre si, mas nós também estamos falando sobre, nesse caso, ecossistema de negócios, que aí não tem sociedade em comum, mas eles têm sinergia entre si. Perfeito. E é onde que a gente consegue potencializar o nosso negócio através da sinergia criada dentro desse ecossistema de negócios. Então, cada vez mais, os empresários estão se unindo, criando ecossistemas, e esses ecossistemas têm sinergia, onde todo mundo coloca mais dinheiro no bolso. A intenção é essa, é fortalecimento, é know-how, é dinheiro no bolso, é pessoas. Beleza. Fabrício, uma afirmação e eu quero que você diga se ela é verdadeira ou falsa. Quem não estiver nesse ecossistema estará fora do jogo? A médio e longo prazo, sim. Acredito que sim. A curto prazo ainda não, né? O empresário que pensa sozinho, ele vai desaparecer. E o que caminha junto, se conecta, esse empresário ele vai crescer. Né? Então, o ambiente mudou. Ele é um ambiente mais dinâmico, ele é um ambiente mais conectado. Né? Então, você vê quem não tem essas habilidades ou não está envolvendo essas habilidades de relacionamento, de conexão, de estar junto, né, com os empresários ou com grupos ali dentro do segmento dele, ele está ficando de fora, porque ele não está sabendo o que está acontecendo de inovação, o que está acontecendo também na questão da mão de obra, de tributo, ele vai ficando isolado. Né? A tendência é que ele vai ficando para trás do grupo ali. Claro, de outro lado, é preciso a gente deixar isso claro, porque às vezes as pessoas pensam que as coisas são excludentes. Uma coisa é eu estar no ecossistema acompanhando toda a dinâmica que está acontecendo ali. Outra coisa é ter um ecossistema como uma manada, que todo mundo vai só num sentido. Então, precisa de ter esse discernimento, né, de entender que eu estou aqui no ecossistema, mas eu também tenho as minhas crenças, a minha experiência, as minhas análises ali, que eu posso em algum momento ir em sentidos diferentes, né, saindo fora da manada para poder encontrar ali um oceano azul ou nadar às margens de um oceano azul, vamos dizer assim, em determinado momento. Né? Então, ecossistema não é um pensamento de manada, é caminhar junto para disruptar processos antigos, né, modelos antigos, mas cada um precisa ter esse discernimento de saber também que precisa de fazer a sua inovação pessoal ali individual do seu negócio. É sempre bom a gente olhar para o passado da história, para a gente entender
o que funciona e o que não funciona. Porque, assim, a gente fazer previsão do futuro é extremamente desafiador. Mas quando a gente olha para o passado, o óbvio se torna óbvio. E quando a gente observa que a evolução, tanto de tecnologia como pessoa, desenvolvimento de cidades e empresas, sempre foi mais aguçada onde tinha ecossistemas mais fortes, onde tinha mais acúmulo de pessoas. Então, toda sociedade que tinha mais pessoas pensando em sinergia, ela evoluiu mais rápido do que as outras que eram pequenas. Então, se tinha uma tribo lá no meio da África, com algumas pessoas, comparação com, por exemplo, a Inglaterra, alguns séculos atrás, o que desenvolveu mais rápido? O que trouxe mais tecnologia? O que cresceu? Lógico que a Inglaterra desenvolveu bem mais rápido que uma tribo. Por quê? Porque tinha um ecossistema. Tinha pessoas em sinergia pensando e melhorando processos, melhorando coisas, melhorando em si como pessoas. Então, esse ecossistema é isso. É para você ter sinergia com, às vezes, o seu concorrente ali mesmo. Ou por que está funcionando, o que não está. E aí vocês vão criando algo melhor, mais forte, mais poderoso. E isso é a força do ecossistema. São energias acumuladas juntas de várias empresas que vão potencializar os negócios. Então, o que é mais poderoso? Você juntar vários pontos de energia ou uma só isolada? É claro que o ecossistema vai ter mais poder. Então, o crescimento vai ser mais acelerado. Perfeito, perfeito. Vamos falar um pouco sobre, agora, tecnologia. Então, a gente já sabe o que é consolidação, ou seja, que é necessário a gente se unir, ou seja, formar esse ecossistema, ou seja, mudar uma cultura, concordam? Mudar uma cultura, uma linha de pensamento. Então, vamos falar de tecnologia. Hoje se fala muito sobre transformação digital, eu vou explicar aqui para você. Um exemplo claro disso, por exemplo, vamos falar de bancos. Existe banco, a Caixa Econômica, o Itaú, o Santander, são bancos tradicionais. E nós temos bancos digitais. A exemplo disso, aí nós temos aí vários aí no mercado. Eu queria saber sobre essa questão de tecnologia. Eu vou explicar aqui que é muito mais difícil uma empresa que já é tradicional fazer uma transformação tecnológica, uma transformação, porque há uma cultura por trás, e já existem aquelas empresas que já nascem com aquela transformação digital. Então, quando se trata de tecnologia, quando a gente fala de pequenas e médias empresas, são empresas que às vezes têm aqueles empresários que não tem nenhuma planilha. Ele utiliza um papel, utiliza uma caneta para colocar o que ele vendeu e quais as despesas. De repente tem aquele que já usa uma planilha, mas não tem tanto conhecimento com uma plataforma para inserir aqueles dados dentro de uma infraestrutura de computador. Certo? E a gente sabe que informática o conceito da ciência é informação automática. Então, parafraseando tudo isso aí, eu imagino o seguinte: dentro desse conceito, Fabrício, de tecnologia hoje, dentro das empresas, nós temos ali vários tipos de empresas que têm nichos diferentes, e eu tenho atividades diferentes, funcionários que às vezes têm um certo conhecimento ou não. Como é que eu vou me adaptar hoje nesse mercado competitivo se às vezes o meu concorrente, mesmo que ele não esteja, lembre do nome ecossistema, dentro do meu ecossistema, mas utiliza uma ferramenta de inteligência artificial para poder vender, e eu, na verdade, ainda utilizo um telefone para poder ouvir alguém: olha, eu estou precisando disso, onde é que é o endereço? Em tal lugar. Não, beleza, vou entregar para você. Como é que é esse contraste, assim, o que eu, por exemplo, esteja daquele lado que ainda sou no telefone, cara, eu vou te entregar aí esse produto. O que essa pessoa precisa saber, o que essa pessoa precisa entender para que ela possa se adaptar a esse novo conceito de tecnologia de transformação digital? Excelente pergunta, Derlan. O que eu percebo no dia a dia é o seguinte: está havendo uma obesidade mental, né? Uma obesidade de informação. Essa eu não conhecia não, viu? Obesidade mental. Um excesso de informação, principalmente com a IA. Né? Então, o empresário tem uma dúvida, ele vai na IA. Fica passando quase o dia inteiro na IA. Tem gente aí o dia inteiro no GPT. Que eu vejo é assim: mais do que ter um BI, do que ter um dashboard, que às vezes também o empresário está achando que quando fala transformação digital é só um dashboard lá na ponta, ele tem um painel bonitinho que alguém foi lá e fez para ele, de informações, né? Ele evoluiu da planilha para isso aí com Power BI, com Locker Studio, ou que seja lá qual a aplicação de desenvolvimento de dashboards, de painéis de informações. Ele não sabe o que ele faz com as informações.
Entendi. Você pode entregar um universo de informação da empresa dele para ele. E ele não sabe o que ele faz com aquelas informações. Ele fica na cabeça dele, o que eu faço com isso? Minha margem está caindo. Por quê? Né? Então, ele precisa de aprender a mexer esses mecanismos. Então, não adianta só evoluir do caderno para a planilha e da planilha para o BI, se não vai saber, continuar não sabendo o que faz com as informações, como que move as alavancas, como que gere essas engrenagens para fazer a empresa performar mais. Só vai ter mais informação. Esse mês eu vendi tanto, meu faturamento é tanto por funcionário, é tanto por quilômetro rodado que eu gasto, e vai ter informação, mas e aí? O que ele faz para mexer essas alavancas e melhorar esses resultados? Então eu vejo que trazer a informação para a mesa também, nesse momento, é preciso trazer junto o aprendizado do que eu faço para mexer com aquilo. É igual pegar qualquer pessoa e colocar ela sentada no cockpit do avião, cheio de botão, cheio de informação, ele não sabe nem como é que dá a partida naquilo. Né? Então eu tenho visto isso. Tem muita informação, mas não está sabendo o que fazer com isso. Ou seja, uma obesidade de informações em excesso e não sabe o que faz com aquilo. É melhor pegar uma informação, trabalhar aquilo ali, melhorar, do que ter 10 e sem saber o que fazer. Ótimo. Essa obesidade mental, ela tá não só na parte de BI, mas no geral, né? Porque Sim. hoje tem muito conteúdo, as pessoas estão consumindo conteúdo, mas não sabem o que fazer com esse conteúdo. Não tem aplicação Não prática, tem aplicação. né? E tudo que não tem aplicação prática virou obesidade mental. Você tá com excesso ali de, vamos falar assim, gordura de conhecimento, mas você não tem uma execução. Então, o empresário precisa ter passos, né? Dar passos. Se o cara tá na planilha, ele vai passar para o BI, passar para um RP, ele não precisa abraçar o mundo. É começar a pegar os primeiros indicadores, que é indicador, algo que indica algo, né? Está indicando alguma informação. Ele vê o que está indicando essa informação e o que ele pode ser feito para melhorar. Então, começa pelo básico. Derlan, você que é um cara da tecnologia, o que esse empresário pequeno e médio pode começar pelo básico? Porque eu gosto de algo bem prático. Quais informações que ele pode começar a trabalhar de início, que é um básico, que o cara vai ter resultado aí? Porque é o seguinte, quando a gente fala de planilha, a planilha dá informações, certo? Mas não dá informações automáticas, às vezes precisa puxar, enfim, é mais trabalhoso. Já um RP, ele consegue criar BIs, enfim, ser bem mais dinâmico. E quais informações esse pequeno e médio precisa iniciar por ela que já vai dar resultado? Veja só, se fala muito sobre inovação. Tem que inovar. Inovar é uma palavra. Inovação tecnológica é outra coisa. Tá? Então, inovação tecnológica é outra coisa. Eu vou dar um exemplo para você. Inovar. Às vezes você está fazendo uma conta no papel aqui. 5 vezes 7. Tá? 12, então eu vendi tanto. Então, você está fazendo algo no papel. Então, aquilo ali, a partir do momento que você tira do papel e você joga aquilo dentro de uma planilha, você já está inovando. Certeza. Concorda? Uhum. Então, inovação é isso. Então, beleza. Inovação tecnológica já é um conceito diferente. Porque, na verdade, eu estou utilizando tecnologias uma atrás da outra. E a tecnologia, ela evolui a cada dia. Nós estamos conversando aqui no podcast, há novas soluções no mercado surgindo. Então, eu tenho que aproveitar essas realidades. Então, esse empresário pequeno e médio, se ele for lá no Google, ele vai encontrar vários sistemas de informação que pode atender aquela realidade dele específica. Porque existem várias empresas hoje no mercado que atendem nichos diferentes e às vezes generalista, ou seja, eu tenho uma loja de material de construção e eu tenho uma transportadora. Só que não é tão especificado, então você tem que tratar mais a informação, você não tem informação mais precisa. Mas existe aquele sistema de informação que é o ERP, que já é mais especialista, que você vai ter aquelas informações específicas conforme a sua realidade. Então, assim, uma sugestão que eu dou para esses pequenos e médios empresários é tentar informatizar as suas informações. O que é informatizar? É deixar que ela fique bem claras e de um lugar que você possa, de uma forma imediata, tê-las através de relatório. Para que o relatório que eu quero? Eu quero relatório simplesmente para ficar na mesa? Não. Para ficar na tela? Não. Para tomar decisão. Então, quanto mais informações eu tiver, quanto mais informações serem automáticas, as minhas tomadas de decisões são o quê? São mais objetivas, são mais assertivas e são mais rápidas. E é o que o mercado hoje exige da gente. No ecossistema que a gente está vivendo,
com esse conceito de consolidação hoje, se a gente não se adaptar a essa realidade, aí volta aquela primeira pergunta do isolamento. A gente vai ficar para trás, a empresa, como o Fabrício mesmo falou, com o tempo ela vai se isolando, e ela vai perdendo vida, vai perdendo força, e quando você vê, ela já saiu do mercado ou já foi comprada. A gente está falando muito sobre a alimentação de dados, né? Mas a tecnologia também para implementar processos, para ter o empresário sair do manual e ir mais para o automático, né? Então, eu vi que nos últimos 10 anos o modelo de gestão mudou muito. Então, hoje as empresas, principalmente as grandes, que eles têm mais capital para investimento, eles sabem que para ser grande vai precisar automatizar, eles investem muito nisso. E é onde que o empresário pequeno ou médio, se ele implementar, ele vai ter mais paz. Ele vai gerar mais tempo para ele ficar no estratégico. Vai gerar mais tempo, às vezes até reduzir o quadro de funcionário e dar foco no que é mais importante. Então, por exemplo, principalmente a parte de indústria, toda vez que eu vou fazer uma ampliação, eu penso, o que eu posso trazer de tecnologia aqui? Porque isso vai otimizar, vai me trazer o payback, que é o retorno sobre o investimento, muito mais rápido do que o que eu imaginava. E interessante isso, o empresário não calcula isso. Então, o que a tecnologia vai trazer de retorno para você nos próximos 2, 3 anos? Poxa, quando você olha o valor de investimento, compensa muito. Então, não é só trazer informações, mas também na questão de processos, trazer tecnologia para o negócio geral. Ótimo. Fabrício, vamos falar daqueles empresários que faturam em uma média de 400 mil a 500 mil por mês, certo? Eu sei que pelas suas consultorias, pelas suas idas e vindas dentro das empresas aí, até com faturamento muito maior que isso. Eu sei que você sabe das dores dessas empresas, certo? Agora vamos falar sobre tecnologia. Por onde você andou aí? Quais os principais gargalos que essas empresas que a gente fez consultoria e que você viu, olha, esse processo aqui, uma inovação tecnológica poderia mudar. Então, eu queria que você até mesmo desse uma olhada para trás, assim, no teu histórico e verificasse, assim, colocasse. Porque, às vezes, a dor que tinha aquele empresário que foi feita aquela consultoria naquele tempo, 10 anos atrás, há 5 anos atrás, às vezes é a mesma dor daquele que está nos ouvindo hoje. Maravilha. Derlan, eu percebo bastante no dia a dia, pegando esse perfil que você falou aí do empresário, da empresa que fatura 500 mil por mês, 6 milhões por ano, e a gente opera em empresas que faturam 6, 8, até 10 milhões por ano também, por mês, né? Então, ou seja, são 10 vezes maiores do que essa, fazendo essa comparação da diferença das duas. Primeiro, claro, a grande ela tem mais capital e ela já percorreu esse caminho, mas vamos falar desse empresário, dessa empresa que fatura 400, 500 mil por mês. Primeiro ponto é a mentalidade do dono. Então, se ele tem mentalidade de informação, de fazer uma gestão baseada em dados, baseada em informação, Perfeito. Não só empírica, o achismo, que ele vai para cima, ele quer saber por que aquela situação está acontecendo, qual que é a causa daquele problema. Depois conta a história da mala, tá? Isso é um exemplo bom para isso. E aí ele começa a perceber que ele precisa de ter informações mais rápido, em tempo real, não só uma vez por mês, quando faz um fechamento, que vai analisar resultados. Então eu vejo isso. Mas qual que é a tendência hoje? O mercado de tecnologia também mudou. Há algum tempo já é muito SaaS, né? Software a service, né? Aquele que você paga pelo uso. Então isso reduziu muito o custo. Né? Uma tendência muito forte das pequenas e médias empresas agora. Tem soluções, os caras podem pagar aí R$100 por mês. Tem plataformas tecnológicas hoje que custam R$99, ele já consegue ter um sistema ali. O próprio Sebrae tem um sistema gratuito ali que já pode dar os primeiros passos ali dentro, já entendendo como que implementa uma ferramenta, um RP, como começa a ter esse processo, esses controles. Então, respondendo a sua pergunta, a mentalidade é um pouco diferente, né? Ele está muito focado no operacional, no dia a dia, de apagar incêndio, de resolver problema. Ele vive só o hoje, né? Então é só o que vai acontecer hoje. Eu até brinco assim que tem uns que todo dia vai para a empresa. Se a empresa não fechar hoje, ele volta amanhã. Vamos lá hoje, se der certo, a gente paga tudo e a gente volta amanhã. Então é meio que vive só o hoje, né? Muito no imediatismo. E a tecnologia ela está aí para facilitar a vida. Agora, qual que é o desafio desse empresário? Então, a primeira é a mentalidade dele. Ele
elevar o nível dessa consciência para uma consciência do problema. Ele então começa a entender que ele tem um problema de falta de informação. Depois o nível da consciência dele vai sendo elevado para um nível de solução. Então ele já entende que ele precisa de trazer processos, que ele precisa trazer tecnologia, que ele precisa de ter acesso a dados e informações para gerir bem o negócio dele. E o segundo passo é a gente. Porque para você implementar uma ferramenta também, você precisa de boas pessoas. Você precisa de convencer o time. Não é uma coisa rápida. Eu vejo falando, em um mês tal, a gente vai lá e implementa, esquece. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, e a semana passada também, né? Nós passamos na indústria de um amigo seu. O cara falou que está implementando um RP lá, já tem 1 ano. E eu falei para ele, 1 ano e meio, 2, não foi? E essa ferramenta sua aí, por experiência que eu tenho de implementação em outros lugares. É uma indústria, o cara tem estoque. Eu falei, cara, nós já estamos 1 ano com esse sistema e estamos mais ou menos metade do caminho. Eu falei, pode preparar que é uns 2 anos. Ele já até contratou uma consultoria externa para poder ajudar. Ou seja, a empresa que vendeu o RP e ele ainda contratou uma outra pessoa interna para poder ajudar no fluxo. Exatamente. Então, também não é uma solução milagrosa. Então, muitas vezes, quando o empresário tem essa consciência do problema, ele contrata um RP e acha que aquilo vai resolver em 1 mês, 2 meses. Ele fala assim, essa porcaria não presta. Eu falei, implementar, eu prefiro meu caderno, eu prefiro aqui minha planilha, meus blocos de anotação, porque é mais fácil. Então, ele chega numa dificuldade ali, ele para. Né? Então, ele quer um negócio, um resultado milagroso de imediato e não consegue ter essa previsão. Ele cai também numa conversa de um vendedor que vem e fala para ele, não, 3 meses implementa. Conversa fiada, vai gastar 6 meses no mínimo para implementar um RP bem feito. Se tiver estoque, meu amigo, pode pôr 1 ano para poder implementar um RP dentro de uma empresa que já fatura 500 mil por mês. Contar estoque, aí tem que contar todo mês, vai fazendo aquela curacidade ali, aquele inventário. Então, te falando do desafio da dor desse empresário de 500 mil, primeiro é a mentalidade dele. Né? Então, se ele já adquiriu essa mentalidade de tecnologia de informação, é o primeiro passo. O segundo é o desafio do time dele, né? Porque também pode ter um time pequeno que ainda não consegue absorver todo esse processo, precisa de apoio para implementar, precisa de ter uma consciência de tempo, né? Não é imediato, e aí ele vai conseguindo vencer aquilo ali. Né? E é difícil, você vai implementar o software, o negócio não roda, vai tirar pedido, os pedidos não estão funcionando, não está enviando um pedido para o RP, não consegue faturar, aí ele fica sem faturar, vai até tarde da noite, vira madrugada, não carrega os caminhões. É desafiador, mas é necessário para poder avançar e ter informações em tempo real. O cara contrata o RP para ser mais rápido e acaba ficando mais lento, né? Mas no ele não início, entende que é um processo. Mudança gera conflitos. Vai gerar conflito, vai gerar aí... os colaboradores vão querer brecar, travar. É a primeira coisa, né? Toda mudança gera resistência. Vai gerar uma resistência absurda dos colaboradores. Isso não presta, não funciona. E se o empresário não tiver aí uma força, não tiver aí resiliência, ele acaba voltando para o empresário mala. E aí eu vou contar a história do empresário mala. Então, não seja um empresário mala. Chegou um turco no Brasil há muitos anos atrás, eu vi a história que faz pouco tempo. Um turco veio para o Brasil e ele só veio com a mala, com alguns itens dentro. A mala estava abarrotada de coisa, mas eram aquelas malas assim de 1,20 m, ela era grande, só que para você iniciar um negócio com itens dentro de uma mala é pouco, né? E aí, esse turco começou a trabalhar e começou a ganhar dinheiro. Ele vendia, tinha aquelas lojas de varejo, e aí o formato dele saber se ele estava lucrando ou crescendo, sabe qual que era? Ele pegava a mala, colocava os itens da mala, atravessava a rua, ficava com a mala na mão e olhava para a loja dele, olhava para o estoque dele. Olha, tô crescendo. Porque toda vez que aumentava, ele falou assim, eu só vim com a mala, tá aumentando meu estoque, tá aumentando minha loja, significa que eu tô ganhando dinheiro. Então, imagine só, o formato de gestão dele é só no olho. E a maioria, vou falar assim, grande parte dos empresários, ele está nesse método de gestão. Ele não sabe se está tendo lucro na operação, ele não sabe, não tem indicadores de performance, ele simplesmente olha para o fluxo de caixa e para o estoque, e através disso ele imagina se está tendo lucro na operação ou não. E isso é um grande alerta. Se você faz isso, fica com alerta ligado, porque esse tipo de empresário não vai ter espaço no futuro breve. Pelo conceito que ele colocou agora há pouco, o turco voltou, né? Então, assim, ele fechou a mala e no outro dia ele voltou. Pela lógica. E aí acaba que o cara contrata o RP, tem dificuldade e volta a ser o empresário da mala. Né? Porque ele não conseguiu implementar, não foi resiliente o suficiente e volta aí para o método de caderno, um método de
mais arcaico que vai dar muito mais trabalho a longo prazo. Só que o mercado vai engolir esse perfil Com de certeza. empresário. Cada vez mais Verdade. tecnologia, tá vindo as novas gerações, né, abrindo modelos de negócio focado em tecnologia, porque a turma já vem chipada nessa nova geração, então eles já... O caso você citou bem aí no início, o próprio Nubank, né? O que é que ele fez de transformação com os bancos brasileiros? Arrebentou com os bancos brasileiros. Tanto é que hoje tem... Acho que todos os bancos estão fechando agência pelo Brasil afora. O Nubank não tem uma agência, né? Então ele veio para desburocratizar. Foi ele que provocou esse movimento no Brasil. Verdade. Lá fora ainda é pior, porque os Estados Unidos e a Europa são muito mais tradicionais. Agora que estão começando esses movimentos. Era muito mais preocupado também com seguranças, né, relacionado ao mercado financeiro, mas já estão fazendo esse movimento lá fora também. Então o Brasil também foi pioneiro nisso, assim como outros países, Singapura, a Índia, né, com muita tecnologia embarcada. Então veio o Nubank e fez essa mudança no mercado. Isso também acontece em outros segmentos. Às vezes uma empresa jovem que abriu ali, que tem um modelo de negócio mais leve, baseado em tecnologia, ele vai conseguir avançar sobre um grande player que está operando no modelo tradicional, com processos arcaicos, né? Então a gente vê isso aí, essa própria onda do digital, né? Como que mudou o mercado de educação, esse mercado de consultorias, né? O mercado de informação foi totalmente transformado pelo modelo digital, né, com essa possibilidade de ter uso da tecnologia. Tanto é que a gente está aqui fazendo uso disso hoje, né? Antes só existia rádio. Se você quisesse fazer um negócio desse, você tinha que ir para uma rádio. Há bem pouco tempo atrás, pagava caro para estar numa rádio. Hoje qualquer um, como a gente aqui, abre uma câmera e grava e posta isso no YouTube, nas redes sociais, e você tem hoje, cada um tem sua rádio. Com o iPhone você faz isso hoje, né? Sozinho, Verdade. só com iPhone, exatamente. Então, assim, quem não tiver preparado para enfrentar essa mudança, cara, em 5, 10 anos vai estar fora do jogo, ou vai estar muito pequeno, porque eu digo o seguinte, a média empresa, ela vive no limbo, porque ninguém é médio, ou você está crescendo ou você está morrendo, né? Então, aquelas empresas que estão se desenvolvendo, buscando estar dentro desse jogo, né? Buscando desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de processo, desenvolvimento tecnológico, inovando em produto, em soluções, esse cara está crescendo, está ganhando mercado, está desenvolvendo, mesmo com todas as adversidades. O outro que não, que quer ficar agarrado àquelas coisas antigas, ele vai caindo, né? Vai cair, vai voltar para ser pequeno ali e se posicionar ali, atender aquele local, né, regionalizado ali, e vai ter muita dificuldade de crescer e pode até ser engolido se ele não souber fazer um movimento de venda, né, de sociedade desse negócio dele ali. Eu acredito que quanto menor o empresário, mais fácil vai ser a implantação de ERP, de tecnologia no negócio dele. Até porque você precisa criar uma cultura, um hábito. O ERP é isso. Depois que você cria um hábito, você aprendeu a movimentar tudo, fica muito mais simples. Agora imagina uma empresa média que já está faturando em seus 500, 600 mil por mês para fazer esse movimento. É muito mais trabalhoso do que o cara que está acabando de começar. Porque a empresa vai crescendo já, como você falou, chipado na tecnologia. Então, quanto maior a empresa, mais difícil vai ser pivotar tecnologicamente. Porque é mais braço, mais processo, mais pessoas, mais treinamento. Isso vai ser muito mais burocrático. Então, o momento ideal é agora. Foi ontem, o segundo melhor tempo é hoje. E hoje, a maioria desses processos nessas plataformas, eles estão automatizados, né? Tem fluxos automatizados. A gente faz isso, né, na Ibex. Fluxo automatizado de processo, a pessoa conversa com a gente no WhatsApp, ela já confirma ali uma proposta, um pedido, já avança automaticamente para uma assinatura de contrato. Tudo isso vai acontecendo automatizado dentro das plataformas. Ele assinou o contrato, já cai para o RP, já emite boleto, emite nota, tudo ali integrado em vários sistemas, né? Hoje também não tem um sistema, uma plataforma, um RP que consiga atender tudo isso. Nem TOTS, nem SAP. Eles têm ali soluções, módulos, plug and play de outras ferramentas. Por isso estão trabalhando com API aberta, webhook, para justamente dar essa possibilidade dessa informatização e dessa digitalização dos processos das empresas, porque é um negócio muito gigante, está acontecendo muito rápido. Todo dia aparece uma nova solução tecnológica, né, que você pode só pegar aquilo e plugar no seu sistema e já tem ali uma solução para operar na ponta, enfim. Então é preciso estar muito antenado, né? A tecnologia ela é exponencial, ela cresce muito rápido, muito mais rápido do que as empresas. E quem não tiver de olho nisso, trabalhando para isso, né, de olho no tecnológico, inovando, vai ficar para trás. Já está para trás, né? E vai ficar ainda mais. Ótimo. Eu vou lançar uma pergunta aqui
E eu queria que as câmeras pegassem eles dois lá, pra você fazer um par ou ímpar de vocês dois. Certo. Na prática mesmo, par ou ímpar, para ver quem vai responder. Primeiro par ou ímpar, para depois eu perguntar. Então faça um par ou ímpar aí, para quem eu vou... Ímpar. Par. Pode responder. Eu ganhei. Ah, você ganhou. Não me perdi. Parabéns. Ficou claro. É quem ganha ou quem vai perder? Quem perde que vai Quem responder. ganha sempre escolhe, né? Quem ganha sempre escolhe, né? Eu vou ver a pergunta, eu vou escolher se eu quero responder. Eu vou dar- Eu vou democratizar, não é você então. Então vamos lá. Há um ditado que diz o seguinte, uma frase que tem no mercado aí que diz que a tecnologia sem propósito é uma vaidade disfarçada. Tá certo ou tá errada essa afirmação? Ela tá mais do que certa, né? Porque se você implementa uma tecnologia sem um objetivo claro, definido, de curto, médio e longo prazo, você vai estar realmente rasgando dinheiro e jogando fora. Porque a tecnologia, ela tem um custo para o seu negócio. Então, se você não tem clareza por que você quer implementar isso, é melhor você não fazer de imediato. É igual o Fabrício falou, né? A gente tem ecossistemas e tem muitos ecossistemas que é de manada. Opa, o que tá fazendo? Vai todo mundo fazer atrás ali. Opa, eu acho que a tecnologia ela tem que ser vinculada, sim, a um propósito, a um objetivo no seu negócio. Mas o seu propósito, você está perguntando, Derlan, é um propósito mais intrínseco para a gente trazer para dentro do negócio ou o propósito em si para atacar a tecnologia e executar dentro do nosso negócio? Pode jogar os dois. Perfeito. Perfeito. Porque é o seguinte, hoje nós estamos vivendo... As mudanças estão muito mais rápidas. Então, imagine só, um negócio há 30 anos atrás. Não existia WhatsApp, não existia SMS, poderia existir um telefone fixo. Então, as informações eram muito mais lentas. A transmissão de informação, tanto para você enviar como receber, era mais lento. Consequentemente, os negócios eram mais lentos. Então, imagine só, eu não tinha negócio há 30 anos. Algum de vocês tinha 30 anos atrás? Não. Então, nenhum de nós tínhamos atrás eu não era nem nascido. Não, eu tinha um ano. Ô, você tá uma mentiraiada aqui hoje, hein? Mas a transmissão de informação era muito lenta. Então, consequentemente, os negócios eram lentos, o jeito de movimentar. Então, com essa aceleração de informação, os negócios ficaram muito rápidos também. Verdade. E os jovens de hoje, que tá vindo, igual o Fábio falou, chipado com a tecnologia, eles estão mais acelerados também. E isso, quem não pega toda a demanda, quem não entende isso e abraça, vai ficar para trás. Então, hoje, o cenário do negócio empresarial está bem mais desafiador. E aí eu falo desafiador na área emocional. Porque está muito mais rápido do que nós fomos feitos para entender. Então, isso faz a gente ter um desgaste emocional muito maior do que há 30 anos atrás. Então, se o negócio hoje ele não tiver com um propósito claro para os seus colaboradores, você vai ter um turnover muito grande. Eles vão sair, porque eles não vão aguentar. Hoje, você que é dono, você aguentou toda a pressão, tudo que você passou, tudo que você carregou às vezes carregou até caminhão de cimento, sozinho. Para trás, eu não quero lembrar disso não. Você só suportou porque você tinha um propósito claro no seu coração. Se você não conseguir transmitir isso para o seu time, Verdade. Eles vão sair, porque eles não vão entender o que estão fazendo ali. A maioria dos colaboradores, você chega assim, por que você faz isso? É para colocar um dinheiro no bolso no final do mês. Beleza, mas depois do dinheiro, qual que é a segunda coisa mais importante? Se ele não tiver isso, qualquer R$100 a mais no salário, ele vai estar te abandonando. E aí é onde que entra o grande desafio empresarial. O cara saiu. Você vai ter que fazer um recrutamento, selecionar, treinar, desenvolver. E tudo isso vai te atrasar o crescimento exponencial do seu negócio. Porque entre recrutar, treinar e o cara tá bom, pode gastar até 6 meses durante todo esse processo. Verdade. Então é muito mais barato, muito mais conveniente você entregar o que tem de propósito no seu negócio, pro seu time, para você, e eles abraçarem isso. Vamos lá, né? Deixar ele querendo falar, mas não vai não. Ele perdeu. Vamos deixar Tá bom. para a próxima, né? Vamos falar agora sobre propósito. Então, o Guilherme já começou falando sobre propósito. Então, primeiro, a gente falou sobre o primeiro assunto, que é a consolidação. Agora, a gente acabou de falar sobre tecnologia.
E estamos entrando em propósito, né? Então, agora eu deixo aberto aí para o Fabrício comentar sobre o que é o propósito, o que é isso, qual a relação entre as pequenas e médias empresas com esse conceito propósito. A gente fala bastante aqui, tem falado em todo lugar sobre propósito, eu falo muito disso nos meus livros, mas vou tentar Fala um pouco do livro. Os livros foram lançados agora esse mês, né? O Fazedor do Bem e o Fazedor do Bem nos Negócios. É um livro que fala muito de fazer as coisas, buscar fazer as coisas certas. Não é um livro para ditar regras, nem moralista, mas sim de tentar, né, plantar uma semente no coração, principalmente dos novos líderes, dos jovens que estão nascendo, que eu digo nascendo para o mercado de trabalho ou da própria vida, né? Ter uma atitude voltada pensando em fazer a coisa certa, pensando em fazer o bem, né? Não querer pegar atalho, porque hoje em dia o mundo está cheio de atalho, né? Com tanta informação, com tanto acesso, né? Um jovem dentro do quarto dele, ele está com a janela para o mundo hoje, né? Com o celular na mão, com um tablet. Então, os livros eles falam muito disso, né? De fazer o bem nas pequenas coisas, no dia a dia, na forma como trata as pessoas, que o bem, ele começa na primeira igreja de Deus, que é a família, dentro de casa, né? O bem que a gente faz na sala, na mesa, né? Então, todos os dias ali, dos pais com os filhos com os pais, com os irmãos, depois vai para a família sai da família de origem, vai para a família que é criada ali, né, quando junta um homem e uma mulher em um casamento, como eles vão criar aqueles filhos para a sociedade, e quando sai da porta para fora também nos negócios, né, na forma de se relacionar, de tratar as pessoas, tratar bem, desde uma pessoa mais simples, mais humilde, até um presidente. Eu acho que é muito por ali, e o propósito mesmo é de buscar fazer o bem, que eu entendo que esse bem, ele nasce do amor de Deus, né, que é o bem maior do universo, no meu entendimento. Mas a gente trazendo isso para dentro das empresas, trazendo isso que para a realidade da média empresa, o propósito hoje ele é um diferencial competitivo, porque essas novas gerações eles estão em busca de propósito, já estão em busca de propósito porque já estão perdidos, porque lá atrás a gente já tinha um propósito, né? Então, se estão buscando, só busca quem não sabe o que é, né? Quem está buscando é porque está perdido, está buscando um caminho, buscando encontrar alguma coisa, e isso já está claro. Então, esse propósito das empresas hoje ele é um diferencial competitivo, principalmente na média empresa, que ela não se perde, que é aquilo que o Guilherme falou. Depois do dinheiro, por que você está vindo trabalhar aqui? Qual que é o motivo você vem trabalhar aqui? O dinheiro só pelo dinheiro, logo você vai sair. Verdade. Porque o dinheiro, o salário, ele não sobe toda hora, todo mês, né? Ele não é aquela coisa ali exponencial, vai lá em cima, ele sobe uma vez por ano, devagarzinho. Se for uma área que paga produtividade ou paga por performance, você vai ter um variável ali, mas esse movimento é lento. Mas quando eu tenho um propósito, eu olho a médio, a longo prazo, né? Eu digo o seguinte, quem não tem um propósito firme, né? Quem não consegue ter visão de futuro ali, quem não consegue enxergar a casa pronta, não aguenta o processo da obra, né? Não aguenta carregar um caminhão, né? Não aguenta movimentar um fosfato na enxada, né? Não aguenta reestruturar um time. Então, o propósito, hoje ele é um diferencial competitivo, principalmente nas empresas que estão começando ali, que estão chegando, que vai trazer esse propósito do jogo. Qual que é o propósito da sua empresa? O que ela faz? Ela está melhorando a vida das pessoas ou ela está oferecendo algo que está piorando a vida das pessoas? Pegando aqui, levantando agora uma polêmica, essa semana aí, nós estamos vendo esse negócio no Rio de Janeiro, de traficante, né? E defendendo traficante. Cara, o cara vende droga, né? A droga acaba com a vida do jovem, acaba com a vida de uma família. Isso é uma coisa ruim. Como vai defender um negócio desse? Onde tem um propósito nisso, entendeu? Mas eles acham o formato de defender. Claro, então, porque é a narrativa. Tudo tem o mal tem a narrativa dele, Guilherme, você sabe disso. O mal vai construir uma narrativa. E se você não estiver atento, ele vai te convencer. Vai convencer os fracos, né? Então, é isso que é um propósito, né? Você tem um propósito claro e você não se perde quando aparece uma narrativa. Quando aparece uma narrativa do mal, quando aparece uma narrativa que quer desviar você do seu caminho. Então, isso hoje é um diferencial competitivo na média empresa. Se a empresa que não tem um propósito, que não comunica um propósito para os funcionários, eles vão sair. Eles não sabem o que estão fazendo ali. Eu, várias vezes, já falei para vocês, quando a gente começa um trabalho, eu converso com o empresário, a gente monta um projeto, segunda coisa, eu vou conversar com a equipe. Eu pergunto para eles, o que vocês estão fazendo aqui? Ele fala, não sei. Eu vim ganhar o dinheiro porque tem que pagar a conta. É só isso. Então, você sabe o que a empresa faz? Não, ela faz esse produto e tal. Não entende qual que é a essência da empresa.
Muitas vezes está na cabeça do fundador, do dono, mas ele vai se perdendo ao longo do caminho. Então, esse propósito hoje, trazendo para o ambiente de negócio, ele é um diferencial competitivo. E não pensa que é uma coisa óbvia não, tá? Porque não tem em todo lugar, não. Às vezes a gente está falando de propósito, acha que tem, está todo mundo fazendo. Não tá, não. As pessoas não entendem muito bem o que é e precisa realmente trazer esse propósito para dentro da empresa, para dentro da liderança, né? Para dentro ali da tratativa com as pessoas. Mas não tem, Fabrício, porque nem o próprio dono tem. Então, isso vem de cima para baixo. Não tem como vir de baixo para cima. Exatamente. E acaba que muitos donos aí não sabem, não entendem e nem pensam nisso. É onde que acaba que a empresa vai criar uma certa cultura ali e, geralmente, quando se cria sozinho, vai ser uma cultura ruim, não vai conseguir trazer um propósito real, porque os caras estão ali além do dinheiro, e isso vai ser um prejuízo gigante para o empresário. Porque a gente sabe o tanto que é desafiador, questão de pessoas, e pessoas soltas ali sem um propósito, elas realmente vão entregar menos, performance é baixa. Enfim, acho que o empresário ele precisa entender primeiro qual que é o seu propósito e conseguir trazer isso para dentro do negócio dele. A partir daí ele vai começar o que nós chamamos de legado, né? Porque hoje nós acreditamos isso na Apex, nos meus negócios, que o empresário ele precisa deixar um legado nessa terra. E o melhor formato, porque o mundo empresarial, ele transforma. Ele não transforma só o dono, mas ele transforma as pessoas que estão nessa empresa, ele transforma aquela sociedade, aquele bairro que a empresa está. Olha para você ver grandes empresas que vieram para cidades pequenas no interior de Goiás, que transformou a cidade inteira. Então, o empresário precisa entender isso, que não é só fazer o dinheiro ali, mas ele consegue fazer um impacto positivo na vida, não só dos funcionários, mas de uma sociedade inteira. Então, quanto maior você se tornar, mais impacto você vai ter sobre a vida dessas pessoas. E por isso que é um dos pontos que eu sempre sou ambicioso e quero que o meu negócio cresça, porque eu sei o impacto que vai gerar. Então, quando eu iniciei minha jornada, eu tinha um colaborador. Então, eu tinha um impacto sobre uma vida. Hoje eu tenho aproximadamente 100 vidas que dependem de mim. Diretamente. Fora os indiretos. Então, se você pega aí que a família tem 2 a 3 pessoas, dependendo até 4, nós estamos falando praticamente 400 pessoas, 500 pessoas que estão conectadas aí ao que eu iniciei. Então, verdade, aonde eu quero chegar? Isso fortalece até as pancadas que eu aguento. Porque toda vez que eu penso em desistir, eu olho sempre as pessoas que estão em volta assim, cara, tem muita gente que depende de mim. Eu não posso abrir mão disso aqui, eu não posso largar esse negócio. É onde que eu venho energia, eu continuo, resolvo aquele problema, às vezes busco a ajuda externa para resolver e eu continuo, porque o meu propósito é muito forte. Eu sei aonde eu quero chegar e quem tem um propósito forte não se abala com coisas simples. Não cai numa narrativa, como o Fabrício falou, uma narrativa fraca. A gente entende onde nós estamos, aonde nós queremos chegar e o que nós vamos ter que fazer para chegar até lá. O Fabrício perdeu, não perdeu? Então a gente vai... já sabe. Jogar a bomba no colo dele. São 3. Vamos falar de recursos humanos. Vocês dois falaram sobre a questão da rotatividade. Funcionários entram, funcionários saem, tal. Agora vamos fazer uma relação com uma empresa que tem um propósito claro, bem definido, certo? Então, veja só. Primeiro, uma empresa com um propósito claro versus a cultura dela, certo? Versus essa rotatividade. Então, quando uma empresa tem um propósito claro, como é que fica a questão da rotatividade e a cultura da empresa? Quando a empresa tem um propósito claro, ela tem uma cultura forte e ela tem mais performance, melhores resultados e menos rotatividade. Gente, rapidinho, essa pergunta não é fácil não, viu? Parece fácil, mas não é. Criar isso é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. A gente fala, faz e mostra, né? E depois a gente pode falar disso, né? Antes de encerrar aqui. Tem uma tendência agora na China, por exemplo, eles hoje já estão fazendo um controle do conteúdo das redes sociais, que é diferente de controlar o que as pessoas falam, né? Então, o que eles estão fazendo? A pessoa, para falar, para criar um conteúdo, ela vai ter que demonstrar experiência ou capacidade técnica para fazer aquilo. Nossa, bacana isso aí, hein? Demais, vai acabar. Graças a Deus já era hora. Um dos motivos de eu estar aqui é de ver tanta gente falando tanta bobagem sobre empresa, que gente nunca fez nada, que nunca passou por nada, que nunca viveu nada, que pega um GPT ou fica repetindo coisas que os outros falando um monte de merda,
nas redes sociais aí. Então, Mas é porque a merda, a besteira, ela engaja mais porque ela choca. Então a gente fala o óbvio, e o óbvio precisa ser dito, não dá tanto engajamento. Mas agora você fala uma besteira que vai chocar todo mundo, isso gera um impacto. Poxa, mas o que o cara tá falando? Será que faz sentido? Se não faz? E acaba que não faz sentido, engana muita gente, mas o cara ganha mídia. E pega os mentes fracas, e vai fazer aquilo, e aí dá problema. E eu não tô falando só de empresa, não. É dieta, né? É exercício, que nunca fez, não é um fisiologista, não é um preparador físico, não fez um curso de educação física, né? Passando exercício para os outros. E a gente vê, tem vários casos aí que deu problema. Mas de empresa também. De empresa tem gente mais falando merda. Fature 1000% a mais dentro de um ano. É a pílula mágica. Mas assim, esse modelo também vai acabar, né? Esse criador de conteúdo sem propósito, só da boca para fora, isso aí vai acabar. Assim, também muita gente já percebeu que isso é muito raso, que não estava entregando, e os bons vão permanecer como em tudo. Né? Agora falando aí do propósito, da cultura e da rotatividade, da performance, sua empresa que tem um propósito claro, tem uma cultura forte, e a rotatividade é menor. Vou dar um exemplo prático, era isso que eu estava falando aqui. Na Apex, por exemplo, né? Nós temos os sprints, a reunião diária, cada área tem a sua, né? Marketing, vendas, operações, administrativo. E hoje eu quase não participo das reuniões diárias, né? Eu implemento a reunião diária e depois eu participo mais das semanais ali, deixo as reuniões diárias ali, os sprints com os líderes das áreas para alinhar a operação com os times. Às vezes um dia ou outro eu entro ali, quero comunicar alguma coisa, passar, né, fazer um alinhamento junto com o time, mas é o líder de cada área que conduz. Então eu vejo hoje eles já, né, vamos fazer a reunião, e é 8 horas em ponto, né? Então já fica preocupado, eles começam a atrasar, porque aí já tem quem puxa a oração, né? Então tem a oração todos os dias. Então a gente vem criando esse propósito, essa cultura, aliás, que o propósito por trás disso é ajudar, apoiar empresários a construir empresas melhores, fazendo as coisas certas, fazendo bem, né, para que as empresas possam gerar mais riqueza, gerar mais qualidade de vida para os clientes, para os colaboradores, para os parceiros, impactar a vida de uma sociedade, de um bairro, né, de uma cidade ou de um país. Que eu vejo, eu sei, eu já vi, tem várias empresas que fazem isso e é nisso que a gente acredita. E isso vai nas pequenas coisas, né? Essa semana a gente fez uma imersão, a gente vê a equipe preocupada lá com os participantes, com os empresários, né? Busca uma água, um café, pega uma extensão para ligar um notebook, fornece internet para poder fazer um pagamento. Então, isso vai disseminando na cultura da empresa. Esse propósito ele vai ganhando vida ali através da cultura. As pessoas se sentem parte, pertencem, participam, né? Dão a opinião delas. As opiniões são ouvidas, a gente trata isso, às vezes é aceito, às vezes não. E eu vejo que tem um conflito muito grande hoje de gerações, né? Os jovens chegando, né, como eu falei, chipado, e quer implementar de uma vez aquilo que eles acham, que eles acreditam, que ainda não viveram, muita teoria. Do outro lado, tem a turma da média guarda, vamos dizer assim, nós, né, que já estamos meio dia para tarde, o Guilherme ainda não. Tem também a velha guarda, né? Então, a turma aí que não está aposentando. Pra você ter uma ideia, tem empresas que... O Guilherme é jovem, né? Graças a Deus, mas tem uma mentalidade, assim, fantástica, incrível. Uma visão... Ele me chamou de neném, agora tá chamando de adolescente. Pra quebrar o Você não tá tão nenenzinho assim não, tá? Obrigado, elogio. Você não tá tão nenenzinho assim não. Você tá puxando uma sardinha aí pro seu lado. E o que acontece? Cara, a transição, ela precisa haver uma transição. E ela não é tão rápida assim, não é dar um cavalo de pau numa vida, num mundo, né? Porque a coisa já vem acontecendo, ela precisa ir sendo absorvida porque as pessoas levam tempo para mudar. Você tem ideia, tem empresas hoje falando o seguinte, eu estou contratando só gente 50 a mais, porque já tem, né, uma outra mentalidade, né? Uma forma de tratar o cliente, já viveu, né? Não é quem vem da teoria, que lê um livro, ouviu uma narrativa na internet. Mas o que é que eu vejo que precisa ser feito? Precisa um pouco de tudo ali, né? Para ir fazendo essa mescla, entendendo, ir melhorando. Isso dá para implementar, isso não dá, isso não é o momento, isso é muito avançado para o dia de hoje, né? Então, ir mesclando para ir também criando essa disrupção, essa inovação e melhorando até a forma de convivência no dia a dia. Fabrício, o que julga muito isso é algo que nós chamamos de maturidade. E a maturidade não tem nada a ver com idade, tá? Tem pessoas com 40 anos que são imaturas. Muitas. E nós estamos falando da maturidade agora pode ser emocional, mas nós vamos focar na empresarial. Quando o cara ele tem uma maturidade, o empresário ou a empresária tem uma maturidade, ele vai começar a pensar em alguns pontos que não são tangíveis, são intangíveis, que é a cultura, o ambiente de trabalho. E isso exige um certo nível de maturidade, porque
de início, o cara não enxerga valor nisso. Porque nós aqui, que temos maturidade empresarial, a gente sabe o tanto que isso é importante, o tanto que isso muda a empresa. Só que o cara que está começando, ele fala, é perda de tempo. Porque é extremamente desafiador você fazer a implantação disso. Verdade. Você tem que fazer várias reuniões, você vai ter que repetir isso constantemente. Quando eu falo constantemente, é eterno, tá? No momento que você parar de repetir, falar, comunicar, criar rotinas, criar hábitos, a sua cultura, ela vai acabar. Então, o empresário, ele tem que ser um guardião da sua cultura. Ele tem que ser um provedor da sua cultura. E esse é um líder M5, que a gente fala muito sobre, na nossa imersão, né? Como se tornar um líder M5. E o líder M5, ele é um guardião da cultura do seu negócio. E aí, essa cultura são hábitos, rotinas, treinamentos, reuniões que vai manter o seu negócio. Ah, Guilherme, mas explica melhor o que é a cultura. É o jeito que você faz as coisas. É o que você permite em silêncio. Se eu joguei um lixo aqui do lado, todo mundo viu, ninguém fez nada, isso virou uma cultura. Pode jogar lixo à vontade, isso aqui é um lixão, a sua empresa. E aí, acaba que vai juntar lixo ali, a sua empresa vai ficar toda bagunçada. Okay. Isso é cultura. Agora, se jogou um lixo ali, ó, vem cá, deixa eu te falar. Tá vendo que a nossa empresa é organizada? Então, o lixo tem um lugar certo. Você pode me ajudar nisso? Porque a partir do momento... Você é um líder bem... rapaz, Você pode me ajudar nisso? Eu tenho medo de aprender com o Guilherme, hoje eu já tô com meio menos parceiro. Não, sabe por quê? Sabe por quê? Hoje, eu sinto que os nossos colaboradores são taças de cristais. Se você vem dar uma pancada, jogando lixo aqui, isso aqui não é sua casa não, caralho. Você faz isso aí, o cara. Você já... Eu também não tô assim tão ao mar, não. Eu tô mais no meio do caminho ali, mas um pouco mais hard, um pouquinho. Mas mais por conta da paciência mesmo. Mas assim, o líder, você tá falando certinho, o líder precisa ser resiliente, precisa ter firmeza. Cara, e é chato. É chato. Porque é muito mais chato pro líder. Pô, todo dia você tem que falar, às vezes tem que falar 1, 2, 100 vezes, né? Porque não é sempre com a mesma pessoa, né? Às vezes vai ter que falar com o outro, numa área, na outra, numa unidade de negócio que é distante da outra. Então, você precisa visitar aquilo lá para ver como tá a cultura daquela outra Gasta filial. muito tempo. Gasta energia pra você pôr de novo, né, cara? Eu falei isso aí. A gente foi falando isso aí o dia inteiro, toda vez. Cara, tem que falar, tem que posicionar, tem que dar feedback. E isso é uma fala dos meus líderes. Fala assim, nossa, mas eu já falei 30 vezes pro cara e não deu certo. Eu falei, então fala 40. Uma hora vai funcionar. A gente vai falar até acontecer. 70 vezes 7. Né? As pessoas falam assim, você tem que falar assim, tem que punir. Na prática é muito mais difícil. É muito mais difícil. É muito mais difícil na prática fazer isso. É muito bonito, muito fácil vir falar aqui. Você tem que fazer assim, assar. Você chama, dá um feedback, sanduíche. O meu sanduíche hoje tá sem o pão, acho que tá sem os 2 pães. Ele tá só com a parte que tem que melhorar. Né? Eu preciso ter esse posicionamento, porque também é tudo muito veloz, muita coisa para decidir o dia todo. E a gente já vê mais pragmático, mais objetivo, mais direto. Enfim, mas eu vejo assim, precisa ter essa resiliência, essa força para poder instituir uma cultura forte, porque senão realmente não funciona, cai por terra. E os times são grandes, né? A empresa vai crescendo, graças a Deus. É muita gente. E é igual o Guilherme falou, é aquilo que você vai aceitando em silêncio, ou o líder vai aceitando em silêncio, aquilo vai virando a cultura da empresa. Né? E precisa realmente de posicionar. E nós somos testados o tempo todo, viu? Se você fala assim, isso aqui é proibido, o cara vai e faz e fica te observando. Se você não der o feedback na hora e ajustar isso, meu amigo, exatamente, aquilo ali vai virar um hábito que você não vai conseguir controlar depois. No filme O Último Rei da Escócia, tem um médico, um escocês que vai para a África lá para ele poder ser missionário e tal. E aí o rei é um ator negro, o olho, esqueci o nome dele agora, tem um problema no olho, altão, grandão, faz muito filme em Hollywood. Ele é o rei lá da tribo lá. E aí eles ficam amigos. E aí esse rei vai para esse chefe da tribo lá vai para uma guerra lá daqueles militantes. E o médico fala para ele, cara, não vai não, porque vai ser ruim, vai morrer muita gente, não sei o quê. Tenta convencer ele de todo jeito. E ele vai, toma um tiro, volta, quase morrendo. Aí o médico salva ele. Aí o médico fala para ele assim, cara, mas eu te falei para você não ir. Aí ele responde pro médico, você falou, mas não convenceu. Acho que o líder tem que convencer, e a melhor forma de convencer é dando exemplo. Né? Então, dá o exemplo no dia a dia, fazendo as coisas certas, porque aquilo que o líder faz é muito mais
percebido do que o que ele fala. Então, se ele fala também, você precisa ter uma mesa de trabalho organizada e a mesa dele é uma bagunça, pode esquecer. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Exatamente. Esse aí não funciona não, viu? Não. O pessoal olha e você vai falar, mas eles vão fazer exatamente o que você faz. Exatamente. Essa é a verdade. Isso é com filho também, né? Com tudo. O exemplo, ele arrasta. Verdade. Para finalizar, gente, eu tenho 2 perguntas. A primeira é número 1 e a segunda número 2. Então aí vocês escolhem aí, se vai responder a 1, a 2, a 2 ou a 1. Com vontade. É à vontade aí? Então beleza. A número 2, vou começar pela número 2. Em relação à questão do futuro das pequenas e médias empresas, vamos falar sobre educação executiva, certo? Então, essa educação executiva que hoje se fala muito no mercado, se fala muito hoje nos ambientes digitais, a Apex hoje, o que ela pode proporcionar uma educação executiva para esses novos empresários, para esses empresários que querem alavancar o seu negócio? Vou perguntar para o Fabrício. É o Derlan, o homem das perguntas. Tem método até para pergunta. Né? Coisa boa. Não, mas perguntas, toda pergunta é boa. Toda pergunta informa, toda pergunta faz a gente pensar. Move o mundo, né? Faz quem está de lá refletir. Eu vejo assim, as empresas, né, que vão se tornar média, falando da pequena empresa primeiro, se tornar média, elas vão ser fortalecidas pela profissionalização. Esse é um dos nossos propósitos, né? Eu falo bastante isso, do nível de profissionalização empresarial das empresas americanas, de São Paulo, né, que está, sim, um degrau à frente, não é inferiorizando, não é subestimando, mas é uma realidade, né? Então, por quê? Porque é um mercado muito mais competitivo. E quando a competição é mais acirrada, você precisa ser melhor. Você precisa ser mais profissional ou ser um atleta melhor. Mas falando de empresa, precisa ser mais profissionalizado, né? Então, essas médias, as pequenas que vão se tornar médias, empresas médias fortes, elas vão precisar de muita profissionalização. E como você faz isso? Através de conhecimento, através de aplicação, através de persistência, né? Porque resistência se quebra com persistência. Então, você vai persistindo ali, desenvolvendo tecnologias, processos, conhecimento, trazendo isso para dentro da empresa. Muitas vezes a gente fala, né? Por que você, quando o empresário chama a gente, está faturando lá 1 milhão, fala assim, por que você não está faturando 2? Ele fala, não sei, porque o mercado, porque o dólar, porque não sei o que. Eu falo, não, porque você não sabe. Porque daqui 1 ano você vai estar faturando 2, ou daqui 2 anos não vai? Eu acho que vou, então. Então, o mercado vai mudar nesses 2 anos, o dólar, você consegue prever? Não. Por que você vai estar faturando 2? Então, ele fica refletindo, né? É porque não sabe como é que faz, porque tem alguém no seu segmento fazendo. E o papel da educação executiva nos negócios, ele tende cada vez mais ser fundamental. Por quê? Porque se eu não aprendo, eu não tenho conhecimento para fazer melhor. Eu só conheço aquilo que eu aplico ali, né? Tem até uma frase que diz o seguinte, tudo que o homem ignora não faz parte do seu universo. Portanto, o universo de um homem é do tamanho do seu conhecimento. E a empresa de um empresário é do tamanho do conhecimento dele. Ela não é maior porque ele não sabe como que ele faz para ela ser maior. E se ele não busca apoio, se ele não busca desenvolvimento, se ele não busca educação para dentro do negócio dele, uma consultoria como a Apex, ele vai continuar daquele tamanho ou vai crescer a passinhos de formiguinha. Então, é isso que eu vejo, Derlan, de tendências aí para as médias empresas, né? Que elas vão precisar de muita profissionalização. A gente vê também esses grandes mercados já acessando o interior, vamos dizer assim, né? Acessando os mercados do centro-oeste, do norte, comprando empresa, entrando nesses mercados para poder expandir, porque eles também estão precisando de capilaridade, né? Então, o sul-sudeste já está saturado e eles precisam expandir. Esse movimento aconteceu muito para a região nordeste do Brasil, né? A gente viaja bastante, onde você vai a Recife, a Fortaleza, você vê a expansão dessas cidades, desses centros, né? Salvador é um caso mais atípico, mas é uma outra situação. Mas a gente vê esse crescimento desses estados. E agora esse movimento também está vindo para o centro-norte do país. Empresas que vão engolir as pequenas se elas não se profissionalizar. A educação executiva ela veio para revolucionar o mercado. Porque é o seguinte, eu lembro há 12, 13 anos atrás, quando eu iniciei minha jornada de empreendedorismo... Você está falando, mas tem uma pergunta para você também. Eu sim, mas deixa eu pegar o gancho aqui. Porque há 12, 13 anos atrás, quando eu iniciei, eu lembro que eu tive muita dificuldade. Porque eu não vim de família de empreendedores. Eu não sabia como fazer. Okay. E eu aprendi tudo. E fui na tentativa e erro. No início. Eu procurava conhecimento externo e não achava. Literalmente, não tinha. Quando você fala 12 anos atrás, você para... Não, mas não faz muito tempo. Realmente não faz.
Só que o mercado, ele não deixava acessível essa educação executiva. Como se tornar um empresário? E durante toda a minha jornada de colégio, faculdade, nunca me falaram como me tornar um empresário. Então, a educação executiva, o que a Apex proporciona é ganho de tempo. Porque tentativa e erro é muito demorado. Gasta caro, muito né? tempo. É muito caro. Porque pode ser tão caro que pode levar todo o seu negócio pro buraco. Então, quando você conecta num ambiente, num ecossistema como o da Apex, que onde nós só falamos de melhoria, nós só falamos de negócio. Como estar melhor hoje? Como estar melhor amanhã? É impossível num ambiente de crescimento desse você não crescer. Proporciona. Então eu falo que nós precisamos de 2 fatores para o crescimento. Um é interno e outro é externo. O interno, é que nós falamos muito aqui de mentalidade. Eu quero crescer, eu vou crescer e eu vou buscar isso. E o externo é o ambiente que você tá. Se você tá num ambiente de amigos que é só CLT, você vai ter nem assunto para falar de negócio com eles. Agora, você tá num ambiente Apex, onde todo mundo falando de negócio, crescimento, prosperidade, meu amigo, você vai ter a semente, que é interna, dentro de uma terra que é próspera, uma terra que é fértil. Vai crescer o seu negócio. É involuntário, mas, lógico, existe um processo, existe um tempo. O que nós fazemos através da nossa educação é acelerar esse processo. Em vez de você gastar 5, 7, 10 anos, você vai ter performance em 2, 3 anos. Você entende? Ok. Não tem como ser do dia para a noite, mas nós vamos acelerar esse processo. Eu fico imaginando se eu tivesse acesso a esse conhecimento lá há 12 anos atrás. O tanto que eu estaria maior. Eu nem imagino, assim, 10, 20, 30 vezes maior do que eu estou hoje. Então, eu sempre recomendo, tá começando, ou está com certa dificuldade, ou nunca procurou uma educação executiva, vai atrás. Porque isso vai potencializar o seu negócio de uma forma absurda. Perfeito. Pergunta, Guilherme. Pergunta número 1. Pergunta número 1, depois a 2. Eu queria escolher ele mais uma vez. Aí eu tive que inverter. Vamos Mas lá. ninguém sabia se podia falar que era 1. Não, jamais. Né? Não, é só para poder ver que saiu um pouco da lógica. Vamos lá. Voltando mais sobre produtos agora. Nós falamos sobre educação executiva, certo? E liderança é algo assim que é imprescindível hoje utilizar esses conceitos hoje, essa metodologia, esse conhecimento que hoje estão vendendo no mercado. Mas vamos falar sobre produtos da Apex, né? Então, assim, nós estamos falando sobre educação executiva, mas a gente também tem produtos. Eu queria que você falasse um pouco, por exemplo, do Plano Mestre, por exemplo, deixa que o CRM eu falo da IA, viu? Para a gente finalizar. Perfeito. Mas fala sobre o Plano Mestre e sobre o 7D, alguma coisa aí para aquele médio e pequeno empresário que às vezes pensa, mas vocês só estão falando, ele tem algum produto para oferecer? Então fala um pouco sobre esse assunto aí. Imagine que você é o paciente e nós somos o médico. E você está com alguma dor. Essa dor, ela é o efeito. Então você está com uma dor de cabeça muito forte e não está aguentando precisar ir no hospital. Você está pensando que você vai morrer por causa dessa dor de cabeça. Então o médico chega, a primeira pergunta que ele faz é o seguinte: o que você está sentindo? É o que nós fazemos. Qual que é a sua dor? Então ele fala assim: eu estou com uma dor de cabeça muito forte. Então, a dor de cabeça é o efeito. O médico, ele não vai focar no efeito. Através do efeito, ele vai direto na causa. Ele vai tratar a causa que está causando o efeito, que é a dor de cabeça. Na Apex, nós fazemos isso. Nós sabemos a dor que você, empresário, sente. E, às vezes, o empresário está sentindo a dor e ele está olhando só para o efeito. Ele não sabe o que fazer dentro do negócio para solucionar. Então, nós vamos entregar ferramentas para solucionar isso. E a gente tem alguns, eu não vou nem falar pilar, vou falar músculos. Por que músculo? Porque o pilar, a gente que é da construção sabe, ele é enrijecido, ele é duro, ele não pode mover. Se ele mover, vai dar problema. Já o músculo, ele é exercitado, ele é treinável, ele cresce. Se você desenvolve, ele cresce. Se você para, ele retrai, ele atrofia. Então, nós falamos sobre musculatura. Você, empresário, precisa desenvolver alguns músculos que está escrito até na tela aqui, ó: estratégia, vendas, finanças, tecnologia, gestão, liderança. Essas musculaturas, você desenvolve ela e cada vez vai ficando mais forte. O dia que você parar, ela vai atrofiando. Então, a gente tem alguns produtos. Por exemplo, Plano Mestre, que nós estávamos nessa semana. Foi uma imersão de 2 dias para empresários. Lá,
nós trazemos de forma intensa um conteúdo denso, viu? Ele é bem profundo, não é raso, não é nada motivacional. É realmente focando nas dores do empresário. Bem prático. Bem prático. Inclusive, o cara sai de lá com um sistema, um cronograma do que ser executado, do que fazer, e um acompanhamento nosso. Tudo isso porque nós cansamos literalmente de ir em imersões, pegar conhecimentos rasos, que você vai lá esperando alguma coisa, o cara fala sobre motivacional. Cara, se você quiser ir no motivacional, eu acho interessante, mas não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é realmente olhar para a sua dor e trazer a solução prática, que no outro dia você vai sair, entrar no seu negócio e saber exatamente o que você tem que ser feito. E aí a gente tem vários outros produtos que a gente analisa o seu negócio. O que eu recomendo é nos chamar. Porque através do chamar, nós vamos ter uma reunião e nós vamos literalmente entender qual que é o seu desafio. E, pelo incrível que pareça, a gente vai saber já de prática, porque os desafios são praticamente os mesmos, tá? E a gente já vai saber exatamente qual remédio você tomar, qual antídoto, o que fazer dentro do seu negócio para solucionar. E claro, nós vamos focar muito também em tecnologia, que o Derlan vai trazer agora, sobre tecnologia, que é a parte que vai acelerar ainda mais, potencializar o negócio. A gente vai finalizar aqui, mas antes de passar a informação e a fala para eles, eu queria falar sobre um dos produtos que nós temos, que é a ferramenta de CRM com IA. Hoje, para você contratar um vendedor, você só contrata com 8 horas. Se você ultrapassar isso, você vai pagar hora extra. Mas agora imagina uma ferramenta que trabalhe 24 horas por dia, sabendo que você pode guardar... 7 dias por semana, 30 dias por mês. E guarda essas informações em um local, certo? Que é um CRM. E o atendente é, na verdade, uma persona, ou seja, uma pessoa lá que vai conversando, dialogando com áudio ou com imagem, com aquele potencial cliente. Então, é uma ferramenta poderosa e um preço acessível, viu? Se você quiser saber mais sobre esse produto, nos contate, assim, para a gente falar sobre detalhes. O tempo nosso já está acabando, mas, assim, a gente tem portfólio, a gente tem informações suficientes, temos exemplos com clientes rodando, assim, satisfeito. Então, vai ser muito legal a gente poder atender você em relação a isso. Derlan, só deixa eu complementar, porque é o seguinte, quando a gente fala sobre a inteligência artificial, as pessoas, elas, às vezes, acham que aquele chatbot que você vai clicando 1, 2, 3 e aquilo Verdade, lá. Não, não na é. verdade, não. O que nós estamos entregando realmente é uma pessoa, só que artificial, Bem que vai fazer um humanizado, né? atendimento bem humanizado. E é mais humanizado do que o seu próprio humano. Por quê? Quando uma pessoa está conversando com você, você olha para a foto, naturalmente, o nosso cérebro humano, ele cria um preconceito para aquela pessoa. Pré-julgamento, Um né? pré-julgamento. Já IA não, ela vai ter todo mundo por igual. Você cria a personalidade, se ela quer que ela fique mais feliz, se ela é mais direta. Inclusive, ela consegue identificar até o comportamento do humano, se ele é dominante, se é influente. Que dia que um humano vai conseguir fazer isso? verdade. Ela é adaptativa, É né, Guilherme? adaptativa. De acordo com o Ela vai atendimento. adaptar com a pessoa que está conversando. Nós, humanos, infelizmente, não temos essa habilidade. Então, o que nós estamos trazendo é realmente uma inteligência que vai conversar e ainda melhor do que isso, ela vai trazer informações para você, porque ela é vinculada no CRM. O CRM é um sistema que você vai usar comercialmente, que vai falar... vai te dar indicadores, números, quantos atendimentos aconteceu, enfim, você que vai definir isso. E tudo isso muito mais barato do que um salário mínimo. Muito mais barato. Então, é mais barato do que o que você pagaria minimamente por um colaborador fazer meia boca. Para finalizar, já deixa a sua fala aí, seus conselhos, o seu pensamento aí para aquele colaborador que às vezes quer montar uma empresa, para aquele micro, porque às vezes a gente está falando de pequenas e médias empresas, mas às vezes tem aquela pessoa que tem um recurso financeiro que quer montar um negócio. Então assim, finaliza aí falando para essas pessoas que às vezes não tem nem empresa, mas de repente ele quer montar uma empresa e tem recurso financeiro para poder aplicar. Bom, primeiro você precisa entender que empresário não é ser CLT, tá? Eu vejo muito CLT entrando para o mundo empresarial e se decepcionando. Porque ele achava que era uma coisa e realmente todo o desafio, a barra que nós sofremos é gigantesca. E o que diferencia um grande e um pequeno é a pressão, tudo que ele conseguiu suportar durante o caminho. Não é um caminho fácil. Então, se você quer tranquilidade, paz, amor, volta a ser CLT, que lá é o melhor lugar. Porque entregando muito ou pouco, no final do mês seu salário vai estar lá. Agora o empresário não. No 5º dia útil, tem que pagar o salário de todo mundo, tem que pagar a folha, todas as despesas. O empresário, ele começa negativo, às vezes milhões, né? E dá o dia primeiro, tá negativo milhões. Ele vai ter que precisar vender, girar tudo aquilo ali para pagar as contas. Mas,
contudo, entretanto, porém, é o melhor caminho que eu poderia ter seguido em toda a minha vida. É se me tornar um empresário. Me dá liberdade, me dá poderes, ferramentas para cumprir o meu propósito dessa terra. Perfeito. Então, ser empresário é algo que foi o melhor acerto que eu fiz em toda a minha vida. Então, vale a pena cada esforço, cada suor, mas faça o caminho mais simples. Não faça o caminho mais desafiador. O caminho mais desafiador, tentativa e erro. O mais simples é conectar no ambiente, um ecossistema, com pessoas, empresários, que tá com a mentalidade de crescimento, que tá com um ambiente fértil. Você vai ver que o seu processo vai acelerar muito. As suas dores vão ser curadas mais rápidas. E isso vai fazer com que você prospere mais rápido. Então, já entenda e compreenda todo esse ensinamento que nós estamos trazendo. Pega a sua mentalidade, coloca numa terra fértil, que vai crescer, que vai prosperar. Seu Instagram? Guilherme, meu Instagram e TikTok, né? Guilherme Andrade GS. Me segue lá que tem conteúdo, vamos conectar. Me chama lá que a gente pode conversar sobre suas dores e o que nós podemos te ajudar aí a resolver isso aí. Fabrício, sua palavra final. Complementando aqui o que o Guilherme falou da pergunta do Derlan sobre o empresário que quer começar, que está com recurso, né? É o melhor dos fundos, né? Quem quer começar que tem o dinheiro. A maioria não começa sem recurso, né? Acho que o Guilherme colocou bem, né? Ele já começou alguns negócios quando não tinha dinheiro. Hoje, graças a Deus, né, um investidor aí, né, com vários empreendimentos, vários negócios. Mas aquele empresário que quer começar, que tem dinheiro, ou que já começou, que vendeu seu negócio, ou que passou para frente e quer retomar, a gente também apoia na compra de empresa, né? Então, hoje, se eu tiver dinheiro, eu compraria uma empresa que já trilhou essa fase de estruturação, porque realmente é uma fase bem difícil, né? É um resultado pequeno. No nossa imersão mesmo, nós temos empresários lá, executivos de grande companhia, né? A companhia faturava milhões, o cara líder de um faturamento de dezenas de milhões mensais, que montou uma indústria que fatura pequeno, e ele falou desse desafio, né? Você sai de um negócio que fatura milhões para um pequeno. Eu também já passei por esse desafio várias vezes. Muitas vezes a gente tem que se retrabalhar, se ressignificar para conseguir enfrentar esse desafio. Então, quem está querendo empreender, que tem dinheiro, a gente também apoia na compra, na aquisição de negócios que já estão operando, já estão rodando. Fazemos também a fase de transição, essa fase inicial ali, né, um ano junto ali, apoiando na gestão, que eu acredito que é um caminho mais curto para quem já tem recurso aí e quer voltar para o mercado, ou quer empreender novamente, ou que já tem outros negócios, que quer diversificar o portfólio. Eu acredito que é um excelente caminho. Para encerrar aqui falando das pequenas e médias empresas, né? As pequenas e médias empresas do futuro não serão aquelas que venderam mais, mas aquelas que evoluíram mais. Então, essas serão as empresas sólidas, né? E para evoluir precisa de ter visão, precisa de ter estrutura, precisa de ter propósito. E é para isso que a Apex existe, para preparar líderes para um futuro que já começou, um futuro bem mais desafiador, bem mais dinâmico, com a visão geopolítica também, que isso tem impactado os negócios, inclusive no Brasil. Então, a gente está estudando também muito, né, as inovações, as mudanças, para trazer isso na forma de trabalho, de aplicação na empresa dos nossos clientes, né, de quem gostaria de fazer um trabalho junto com a gente vai ficar muito honrado aí de avaliar a maturidade do negócio, entender o seu momento, qual etapa que você está. Nós temos soluções para os negócios em várias etapas, um negócio que está estruturando, ou que já está num processo de crescimento ali, de valuation, de M&A, de compra e venda da empresa. Então, nós temos soluções em várias etapas do processo da jornada empresarial e estamos à disposição para atender vocês. O @ da Apex Grupo Apex Oficial. O meu é @Fabrício Oliveira AL. Ótimo. Gente, chegamos mais no final de um podcast. Eu quero agradecer aqui ao Guilherme, o Fabrício e a vocês que estão nos ouvindo. E saiba que a gente está à disposição sempre de vocês, viu? Ele já passou aí os Instagrams, o meu é Derlan Araújo BR. E assim, muita gratidão. Seja bem aberto ali ao que vocês querem. Não, mas a minha pergunta aqui é muito... Às vezes eu tenho vergonha de perguntar, mas fala conosco. Às vezes a sua dor, a gente já tem ali gabaritado ali, a gente tem uma certa experiência e vai te ajudar aí no seu negócio. Então fica com Deus e até a próxima. Até a próxima. Cara, deixa eu...